Conhecendo a lei de Ohm, principal relação e os conceitos sobre tensão, corrente e resistência, e a diferença entre um circuito sério e um paralelo e as características de cada um desses circuitos, podemos dar início aos comandos elétricos. Primeiramente, vamos à questão da definição de o que é motor elétrico, né? Para depois a gente saber qual a necessidade do comando elétrico. Então, motor elétrico são máquinas que convertem energia elétrica, essa energia lá, né, tensão, corrente, resistência, converte energia elétrica em energia mecânica, movimento, acionamento, essa parte da área de vocês. Então, quais as vantagens, né? Por que a gente usa o motor elétrico? Por que não usar aquele motor clássico de combustão interna, motor propriamente mecânico? Primeiramente, baixo custo. O motor elétrico, a gente vai notar que ele é mais barato que um motor mecânico. A facilidade do transporte, né? O motor elétrico é mais fácil de transportar. Para aquela mesma potência, você tem uma facilidade maior de transportar um motor elétrico. Limpeza, você sabe que o motor mecânico tem óleo, tem graxa, claro que o motor elétrico também tem para lubrificar algumas partes mais específicas, mas não tem aquela necessidade, né? Tem também a produção de fumaça, que não tem no motor elétrico. Então, tem essa questão também da limpeza. Simplicidade de comando. Então, para você ligar e desligar é mais fácil. Temporizar o acionamento dele é mais fácil para um motor elétrico. A construção dele é mais simples. A construção do motor elétrico é bem mais simples, mais fácil até de fazer manutenção. Por isso, a grande versatilidade da adaptação à carga. Então você tem um motor elétrico que pode operar em vazio e depois receber carga. Tem a opção de motor elétrico que você recebe já da partida com carga. Tem diversas formas de motor elétrico. Tem motor elétrico de diversos tamanhos também, né? Você trabalhar em miniaturas, para trabalhar com corrente contínua, com alternada, tem os mais diversos tipos. E outra questão também é o rendimento. Então, a quantidade de energia que você vai consumir para operar, fazer esse movimento, essas ações, o rendimento do motor elétrico é melhor, de modo geral. Então, sempre que viável, sempre que você tiver disponibilizado energia elétrica, né, ponto de energia elétrica, dá-se preferência a utilizar motores elétricos. Eu tenho dos mais diversos tipos de motores elétricos, né? Desde bombas que trabalham submersa, bombas que trabalham externamente através de centrífuga, motores de corrente contínua, motores universais que operam tanto com contínua quanto com corrente alternada, e por aí vai. É uma infinidade de motores que existe, né? Tem caixas de engrenagem, caixa de redução para aumentar a força, para aumentar a velocidade do motor. Tem todas essas possibilidades, né? Tem motor que trabalha com uma velocidade constante, tem motor que trabalha com uma potência constante. Tem diversos tipos de motor de acordo com a necessidade de utilização, né? E na nossa casa a gente tem diversos equipamentos que tem motor. Inclusive nessa figura tem um só que não tem motor aí. Eu deixei para vocês depois tentar adivinhar. Mas tirando esse, que até pode ter um motor, né? Eu tenho diversos tipos de equipamento que utiliza motor e a gente precisa desses equipamentos. É tão corriqueiro no dia a dia que às vezes até esquece que tem motores nele, né? E cada motor pode estar específico para o seu funcionamento. Um motor de um compressor tem uma especificidade. Motor para girar um prato no micro-ondas já tem uma especificidade. Motor de ventilador já tem outra. Então são motores com características diferentes, mas todos são motores elétricos. E essas características, muitas vezes, né, da sua necessidade é que define. Por exemplo, um motor de corrente contínua, né, um motor que eu vou ligar em tensões DC ou tensões CC, dependendo, né? Aqui do inglês, direct current, aqui em português mesmo, corrente contínua. Aquela que é constante, tem essa simbologia aqui. Seria equivalente a uma pilha, bateria. Em automóveis eu utilizo muito esses motores, né, para o vidro, para a partida do próprio carro. Em aparelhos de áudio, seja para girar um CD, para abrir a portinha que você vai botar o CD, utiliza esse tipo de motor também.
Ventiladores de carro, todos eles são motores de corrente contínua, né? O ventilador, se tiver no seu aparelho de som também para resfriar a parte eletrônica, também são corrente contínua. Então, modelos, miniaturas, essas coisas menores, sempre que precisar de um porte pequeno, utiliza motores de corrente contínua, que eles são fáceis de controlar a velocidade. Você controla a velocidade com o valor da tensão. Digamos, se tiver um motor que suporte lá 12 volts, se você botar 6 volts, vai ter uma velocidade menor. Outra opção aqui, motores sem escovas, motores ligados, né, na tensão alternada, mas sem a opção de escova. Então, eletrodoméstico, como um ventilador, utiliza esse tipo de motor. Geralmente coisas que você não tem uma carga tão pesada na partida. Computador, ele utiliza esse motor na ventoinha também. Então, já o computador ele faz uso de um ímã permanente e essa corrente contínua utiliza sem escova. Esses automotivos aqui que eu falei tem escova, né? O do vidro, o do ventilador tem escova. E aqui eu já uso só o campo magnético e uso. Então também tenho corrente contínua, alternada e corrente contínua. Então, eletrodoméstico pequeno, o espremedor de laranja também usa isso aqui. Então, são os motores sem escova de pequeno porte, né? Já vem os motores com escovas. Esses aí são os mais clássicos, motores que você precisa de força. Então, alguns são chamados de motor universal. Então, ele utiliza tanto AC como DC. O mesmo motor utiliza as duas. Então, se ele usar um ou o outro, o mesmo motor, a gente chama de universal. E qual é o exemplo de motor universal? A furadeira é universal, ela funciona com corrente alternada, mas se você ligar ela em corrente contínua, ela também vai funcionar. Então são motores que têm escova, ele tem esse princípio. O liquidificador também, o secador de cabelo também. Então, furadeira entra aqui nessa parte de ferramentas, né? E é geralmente usado para isso, motores que começam com carga. Então ele já tem aquela potência. Liquidificador, você já começa ele com as frutas ali para bater. Ele precisa de mais carga na partida, principalmente, que ainda está tudo inteiro. Então precisa de motores com escova. Geralmente usado para pequeno porte, né? Aí vem na indústria os mais usados, né? Na indústria são os motores síncronos e o motor de indução. Motores síncronos são motor que eu tenho aquela precisão de velocidade. Mesmo que você aumente a carga ou reduza, né, estando no limite sustentável do motor, ele mantém essa velocidade. Então você usa ele nos ar-condicionados, em alguns movimentos dos robôs também é usado, e em veículos elétricos utiliza motores síncronos. Na geração também é utilizado motor síncrono, né? Na geração que eu digo é quando você tem um motor mecânico que gira um motor elétrico para gerar energia elétrica. Então o gerador utiliza, a maioria deles, motor síncrono. Então, pequeno a médio porte, mas também existe a opção de grande porte, né? Que esses aqui apresentam escovas também para magnetizar a parte que fica girando, né? Que a gente vai ver mais na frente, um detalhe o nome, né? Seria o rotor. E o motor de indução, esse aqui é o mais corriqueiro, que ele é usado na indústria, mas também é usado na nossa casa. Então as bombas, bomba para puxar água, um espremedor de laranja de maior porte também utiliza esse tipo de motor, os elevadores, ventiladores, né? Então são motores que, se você acrescentar mais carga, ele vai dar uma certa reduzida na velocidade, mas depois ele compensa. Então o motor de indução, a vantagem é que ele não tem na parte do rotor fios. A gente vai ver mais na frente esses detalhes, mas é usado para motores de pequeno e grande porte, são os motores mais em conta, né? Principalmente quando você usa um trifásico, que consegue reduzir bastante o tamanho e oferecer uma boa potência. Vou mostrar agora alguns exemplos, né, dos principais motores. Esse aqui são de corrente contínua. Esse aqui é usado em trava de carro, né, trava de porta. No carro é usado também para o vidro, para o limpador do carro também. O ventilador utiliza um pouquinho mais robusto, né? Mas o ventilador, dependendo dele, também usa aqui. E
às vezes quando você quer trocar a velocidade por força, você acrescenta aqui uma caixa de engrenagens que compense isso, né? Faz aquela trocazinha mecânica, né? Vários giros dá menos giros, mas com um maior torque, por aí vai. Então isso aqui tem a opção de 12, isso aqui é também usado em som, né? Para girar o CD, para abrir bandeja, para coisas mais simples, né? Então isso aqui você tem valores de 12 volts, 24 volts, tem N opções, 5 volts também, esse aqui inclusive, ó, 9 volts, usado em eletrônica e várias coisas. Então ele é bom porque você pode controlar a velocidade dele com um valor de tensão. Claro, não pode botar uma tensão muito baixa, que você também perde a força e ele vai parar o movimento se já tiver alguma carga, né? E esse aqui é um exemplo inclusive de computador. Isso aqui eu tenho um imãzinho, tipo aqueles imãs de geladeira na lateral, e aqui são os campos que vão mudando. Então isso aqui é usado para computador, né? Computadores usam muito isso aqui, também são motores de corrente contínua. O princípio dele é esse aqui, ó. Mostra até aqui um exemplo do motor de uma furadeira, por exemplo, que usa uma bateriazinha. A tensão vem por um lado, né? Ele até mostra aqui o sentido real da corrente. Quando ela entra aqui, ela forma um campo e dentro tem ímãs permanentes. Não sei se você nota aqui que aqui está exposto ao norte e aqui em cima está exposto ao sul, né? Sul em cima, norte embaixo. O campo é fixo, né? O campo pelos ímãs são constantes. Mas aí com o giro e as escovas eu consigo inverter. Eu giro para um lado, esse campo inverte. Quando ele chega na outra posição, a escova já mudou de posição. Então o campo que tem na parte de dentro, né, que a gente chama essa partezinha aqui que gira de rotor, né, essa parte aqui é o rotor. E aqui é o nosso rotor, essa parte que está girando. Então o rotor é o que roda. Em outras palavras, é a parte que gira. Na maioria das vezes, que há também casos de rotor parado e estator, mas aí são motores bem específicos. E essa parte aqui externa é o estator. Então você associa que o estator é o que fica estático. E o que é ficar estático? É o que fica parado. Então vem aqui, ó. E esse aqui, no caso, o estator são só ímãs, né? Nesses motores industriais eu já tenho campos. Eu já tenho alimentação também no estator para poder gerar esse ímã. Mas o princípio é o mesmo. As escovas no que vai girando vai mudando a posição do campo. Que é um exemplo teórico, esse aqui mais prático mostra mais polo da escova. Mesmo princípio do liquidificador, do motor da furadeira, do motor do secador de cabelo, né? Quando você vai gerando o campo, ele vai mudando e mudando a posição da escova, mantendo sempre um campo oposto para manter sempre o giro. Já nos motores de corrente alternada, do tipo síncrono, ele utiliza do induzido que possui um campo constante. Esse campo é pré-definido e ele acompanha o campo alternado, né, do estator. Então, o campo no estator é alternado e o campo no induzido é pré-definido e é constante. Mais na frente de ver as imagens vai ver melhor assim, quem é a parte estator, que é a parte que fica estática, né? Se eu tiver aqui um motor, essa partezinha parada aqui, onde tem um campo, é o estator. Lembre sempre, estator vem de estático, parado. E essa partezinha que tem o rotor, a parte de dentro, é o rotor. Então a partezinha do rotor, ele tem esse campo constante, pré-definido. Nesse caso esse é um rotor do tipo induzido.
E ele possui a velocidade estável, né? Mesmo sob ação de carga, que essa é uma das características desse tipo de motor. Você bota mais carga ou você tira mais carga, mas ele mantém sempre essa mesma velocidade. E também torque constante, mesmo para grandes potências, né? Isso, se você precisar dessa característica de velocidade constante, é uma velocidade estável, né? O mais constante possível, e um torque constante, esse é o motor indicado, né? Tem aqui uma imagem que mostra ele como é a ação da corrente, né? Então a tensão entra, forma um campo aqui fora, na parte do que ele chamou de estator, e esse rotor aqui ele é induzido a um determinado campo. Então esse campo que induz é diferente do estator, então faz com que ele gire para se alinhar. Só que quando ele se alinha, a própria corrente já muda novamente o campo e faz com que ele gire novamente para se alinhar e fica mantendo esse movimento. A corrente vai fazendo isso, ó. Então a cada ciclo ela tem um acompanhamento. Então, a cada ciclozinho a corrente faz um campo. Aqui, digamos, o campo, por exemplo, né? Aqui vai ser norte, do outro lado vai ser sul. Nessa situação aqui 1. Na situação 2, eu já inverto. Aqui passa a ser sul. E aqui do outro lado, que era a situação 1 era sul, vira norte na situação 2. E aqui volta para 1, aqui volta para 2. Então a corrente vai alternando e esses polos também vão alternando. Só que aqui, não sei se você nota, que tem pontos diferentes. Então, num momento aqui, o campo vai por um lado e aqui esse campo sai pelo outro. Então, aqui eu também gero nortes e sul. Então, nesse momento que aqui está norte, aqui tem que ser norte também, para ele ser repelido. E aqui tem que ser sul também, no momento 1. No momento 2, eu já mudo. Aqui já passa a ser sul e aqui a ser norte, né? Aqui eu digo no induzido, né? Na parte do rotor. Aqui é o rotor, que nesse caso é um rotor do tipo induzido. Então eu consigo sempre manter esses campos iguais sendo expulsos, sendo repelidos. E quando mudou a polaridade da tensão, mudou novamente. Se você botar uma corrente contínua aqui, não dá nesse tipo de motor para ele girar. Aqui é a imagem, né, do motor. Esse aqui é o rotor, o estator. Veja que tem enrolamentos tanto no rotor, combinados aqui entre essas bestinhas, né? Então tem fios, esses fios estão ligados aqui de forma combinada para manter aquela mudança de campo. Claro que não tem só dois polos como eu desenhei aqui nessa imagem, né? Senão o motor dava saltos, você notava esses saltos. Então quanto mais polos ele tiver, mais suave vai ser esse giro. A próprio fato da corrente não ser um salto, né? A corrente alternada não é assim, e sim, né, uma senoidezinha bonitinha. Isso aqui faz com que o campo também dê um impulso diferente, né? Não dê saltos. Então eu tenho aqui, ó, rotor, a parte do estator, desenrolamento estator. Tenho rolamentos aqui que faz a ligação do eixo, né? Que essa parte vai estar girando. E essa parte aqui tem que ficar parada, apoiada. Essa parte do rolamento dá até para ver aqui onde ela apoia, nesse ponto aqui. E essa outra aqui apoia nesse outro ponto. Aí tem aqui as vedações. E tenho já uma ventilação, porque tudo isso gera calor. Então eu preciso de uma ventilação, a ventilação já acoplada nesse mesmo eixo. Nesse mesmo eixo já tem a ventilação que vai fazer com que o ar circule ao redor aqui. Puxe esse ar e ele circule nessa parte por fora, né? Ela não circula dentro. E essas aletazinhas que tem aqui já para ajudar na ventilação. Dependendo do tamanho do motor, tem esse gancho para ajudar também a guinchar, né, a elevar ele. E aqui tem uma plaquinhazinha que a gente vai ver lá para frente quais são as informações que tem aqui, mas são as informações de ligação, né?
E aqui tem o acesso aos fios, né? Porque no laboratório, se a gente tiver a oportunidade de ver, a gente vai ver que tem os bornezinhos, claro, porque a gente faz ligação vários semestres. Se utilizasse fio para emendar, ia destruir muito rápido o motor. Então a gente usa aqueles plugzinhos para facilitar a conexão. Mas no real vem com os fiozinhos e vem a identificação do polo. E toda essa identificação também tem aqui na plaquinha. Essa placa também tem uma vedação mecânica com borracha para evitar a entrada de poeira, porque são as mais diversas aplicações que pode vir esse motor, né? Parte interna, ó, essa própria aletazinha aqui já ajuda também a ventilar um pouco, mas eu não posso ficar jogando ar externo para a parte interna, porque junto com ar vem poeira e vem outras coisas que vai reduzir a vida útil do motor, né? Dando sequência nos tipos de motores, temos agora o motor de corrente alternada do tipo de indução. Esse ele é muito utilizado por ser simples, então sendo simples facilita a manutenção e o custo também, né? Então ele é robusto, suporta diversas variações, é mais grosseiro, digamos assim. Então ele termina sendo o mais utilizado. Possui normalmente uma velocidade estável, mas essa velocidade muda um pouco de acordo com a carga que se aplicar. Então você nota que se ficar mais pesado, você botar mais carga, ele tende a ficar mais lento, né, do que quando opera em vazio. Então essa velocidade dele está ligada diretamente ao número de bobinas e a frequência que ele aplica, né? Lembrando que a frequência da nossa rede é de 60 Hz. Então se você utilizar um motor de 60 Hz, 50 Hz vai ter variação. Existe fórmula para calcular isso, não vou mostrar agora não. Atualmente é possível também controlar a velocidade deles, né? Antes a gente dizia que eram motores que não se controlava a velocidade, mas hoje em dia, com o auxílio dos inversores de frequência, né, que usa eletrônica de potência, você consegue também controlar a velocidade desses motores. E esse slide aqui eu mostro o princípio de funcionamento, né? As principais peças do motor e o princípio de funcionamento dele. Ele tem um rotor que não tem ligação elétrica, tem apenas uma bobina. Às vezes alguns é só a montagem, as placas, os condutores faz com que a gente chama de induzido, né? Esse rotor. Então o campo vai girando aqui fora externamente e induz um campo nesse induzido, nesse rotor. E esse campo ele vai mudando conforme ele vai passando na bobina. Então ele tende sempre a ser atraído para a próxima e vai girando. Como ele não tem aquela aplicação de eletricidade direta, por isso que ele tem um certo escorregamento. Se você botar mais carga, ele começa a atrasar um pouquinho esse campo. Mas ele consegue manter essa rotação sem precisar de ter ligação elétrica. A ligação é só magnética. Ele induz esse campo aqui através das bobinas que tem externamente. Então você vê aqui os principais componentes dele, né? Você tem um eixo rotor, o eixo aqui, você pode ver que não tem fiação, nesse modelo aqui é só chapas metálicas que vão induzir esse campo a partir do campo que tem externo. Esse campo externo são os enrolamentos do estator. E esses enrolamentos do estator sim tem uma ligação elétrica até a caixa da ligação. Então, como o outro, ele também tem ventilação, tem enrolamentos, né? Tem placa de identificação e tem essas aletazinhas externas, né? Como eu falei, essa ventilação ela bate só na carcaça. Nessa imagem já dá até para enxergar um pouquinho melhor aqui, que ela bate aqui e gira aqui por essas aletas. A ventilação ela não entra dentro do motor, o motor é vedado. Até mesmo para, como eu falei, conservação, evitar a entrada de poeira.